Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 2 de janeiro, iniciando mais um ano, né pessoal? Então, antes da gente começar esse vídeo, queria desejar para vocês um feliz ano novo, né? Aparecendo aqui novamente para retornar a nossa grade de vídeos aqui normalmente, né? Seguindo com a análise de fechamento aí todos os dias após o fechamento do pregão, aos finais de semana com o nosso vídeo ali do radar de swing trade, enfim, análise semanal também. Final de cada mês, a gente fazer a nossa live para comentar sobre a análise de fechamento dos gráficos mensais também, enfim, criptomoedas, né, que tem bastante coisa para rolar. Também precisa marcar uma nova live, né, para poder fazer ali a retrospectiva, ver como estão ali a questão de dados, enfim. Mas não só de conteúdo técnico, também desejar para vocês, né, um ano aí cheio de saúde, de prosperidade, paz principalmente. Acho que saúde é o mais importante, principalmente no mundo doido que a gente está vivendo hoje em dia, né, em questão de energia pesada, vamos dizer assim. Então, acho que a saúde é o mais importante e que Deus aí, né, ilumine e guie o caminho de cada um de vocês e que eu possa contribuir também com o conhecimento de vocês, mas acho que o mais importante é Deus, né, sempre na frente ali, abrindo o nosso caminho, enfim, dando sabedoria para dar força para a gente continuar lutando, né, porque eu sempre digo que a guerra que a gente vive aí é uma guerra diária, né, uma guerra diária, e hoje o mundo está muito virado de ponta cabeça, né, então, enfim, só pedir para que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos aí para os vídeos, beleza? Amém? Lembrando agora, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like aí, porque é de graça e ajuda o nosso trabalho aqui desse lado, tá? Deixa eu só jogar para baixo aqui a outra tela nossa já, que eu esqueci de jogar, né? Deixa eu só ajustar aqui, já deixar aqui. Bom, feito. Ibovespa, tá, pessoal? Ainda segue sem volume, né? Sem liquidez, porém trabalhando ainda dentro de uma tendência de baixa, né? Tendência de baixa essa que vem com bastante agressão vendedora. A gente vê o nosso país passando por processos politicamente e econômicos bem complicados no momento, tá? Então a gente ainda segue tendência de baixa. Próxima zona de suporte segue sendo a região do 118.500, né? 119, então ele já testou essa região, que não é um número exato. Acabou entrando uma leve defesa compradora, mas não muda a tendência ainda de curto prazo. Tá? Pode fazer um movimento para cima, super normal, pode fazer correção. A gente tem a região 122.300 como ponto de resistência intermediário. Esse fundo aqui também, que era suporte, funcionar como resistência. Então, essa região dos 123.200 seria normal ser testada. Quem sabe a região dos 126.900, mas tudo isso ainda trabalhando dentro de um contexto maior, né, permanecendo sendo tendência de baixa no curto prazo. Tá? O dólar segue tendência de alta no curto prazo, passando por aquele processo de correção em topo, né, que a gente conhece bastante. Possibilidade para baixo, tem um suporte na região dos 6.035, 6.040, que seria retornar para a linha de tendência de alta de curto prazo, e para cima, ponto de resistência principal segue sendo 6.370. Acima dessa região, mira a zona dos 6.612, que seria dólar a 6,60. Ok? Dito isso, partindo lá fora agora, S&P 500, é bem feio, tá, pessoal? O gráfico bem feio. A gente tem a posse do Trump aí no dia 20 de janeiro, tem muitas coisas para rolar, tá? Mas assim, mercado americano bastante feio, tá? Cara de possível ombro, cabeça, ombro, né? Então, ombro, cabeça, ombro, o que jogaria o preço lá para baixo. A gente vê topos aqui descendentes, apesar da tendência ainda ser de alto, porque não temos um pivô de baixa, a gente já começa a ver o S&P trabalhar de maneira lateral em topo. Eu chamo de congestão em topo. Tem um gap para ser fechado no 5.790. E caso continue caindo, ainda tem lá a região dos 5.700 como importante zona de suporte, tá? Mas volume bem baixo, apesar de permanecer tendência de alta, vale uma atenção aqui nesse contexto, tá? E aí para cima, a resistência segue sendo 6.100 pontos, né? O Nasdaq, uma queda hoje de 0,24, ameaçando acionar um pivô de baixa, né? Olha,
se ele fecha abaixo desse fundo, que é a região dos 12.000 não, perdão, 19.265, ele aciona um pivôzinho de baixa e abre a possibilidade para voltar a testar suportes mais para baixo. A gente vê um volume de venda aqui aumentando, topo mais baixo que o topo aqui anterior, teste de fundo, né? Se ele começar a fechar aqui para baixo, demonstra de fato aí fraqueza compradora nesse processo. A gente já viu o OBV também demonstrando uma certa fraqueza com divergência. Divergência não, né? Aqui tá ok, porque aqui que era esse topo tá mais baixo, aqui era mais alto, aqui também tá mais alto. Né? E aí aqui não teve divergência, porque já é topo mais baixo, aqui ele só confirmou e vem para perder fundo. Então, de certa maneira, o índice da Nasdaq, que é o índice de tecnologia lá fora, demonstrando aí fraqueza nesse movimento, apesar de ainda estar trabalhando dentro de uma tendência de alta, ok? O petróleo Brent passou aí o Natal e o Ano Novo totalmente lateral, né? Totalmente lateral. Essa linha aqui eu já posso até excluir, porque é uma lateralização que vai romper, vai romper a linha de tendência aqui de baixo, mas de maneira lateral, então um pouco importa, né? Segue ainda bem fraco aqui o setor não, mas o petróleo, né? A zona de suporte principal é $70. O minério de ferro também se arrastando, até rompeu essa linha de tendência aqui de alta, perdão, porém não tem utilidade nenhuma esse rompimento, dado que é um rompimento que acontece trabalhando de forma lateral, tá? Então não muda automaticamente nada, ele ainda segue trabalhando dentro desse contexto mais congestionado, que tem zona de suporte nos $95 e resistência na região ali de 105. O DXY, o dólar, começando o ano mostrando força frente às outras moedas, né? Uma cesta de moeda. Hoje uma alta de 0,75. Trabalhando dentro daquele contexto ainda de alta, a gente comentou antes desse recesso de final de ano que já tinha alvo lá no 110, né? Que ele entrou numa região aqui, olha, de vazio gráfico. Deixa eu só ajustar para vocês. Essa região de vazio gráfico, quando ele começou a trabalhar acima dos $107. Tá? Tem projeção do primeiro pivô que ele quebrou essa estrutura de baixa no curto prazo, fazendo a movimentação de alto, que joga o alvo lá para o 110, que é confluência com esse topo aqui anterior. Acima disso, busca a região do 112, 113, que também tem confluência com topos anteriores. Tá? Então a gente vê o dólar aí ganhando força frente a uma cesta de moeda. Ok? O Nikkei, que é a bolsa do Japão, segue trabalhando de maneira lateral. O DAX, depois de uma correção durante o recesso aí de final de ano, testa exatamente a cabeça do pivô anterior, que era resistência, agora como suporte, deixa um padrão de candle de reversão, que é um martelo, mas nesse caso reversão só de curto prazo, né? Porque a expectativa já era uma movimentação de alta, dado esses topos e fundos aqui ascendentes, e agora volta a apontar para cima novamente, tá? Correção muito bonita, muito saudável, subiu em linha reta, corrigiu em linha reta, tinha deixado um topo duplo aqui em cima que eu comentei com vocês, voltou a corrigir, e agora volta a subir novamente. Ele ainda segue trabalhando num contexto e estrutura de alta, né, apoiado nessa linha de tendência. O próximo alvo que seria retestar a topo aqui anterior, né, na região dos 20.500 pontos. Tá? O Hang Seng segue de maneira bem travada e bem congestionada. Bolsa da Rússia, uma alta de 3,46, acabando rompendo linha de tendência de baixa e iniciando uma tendência de alta agora no curto prazo, que a gente teve um pivô. Então, Bolsa da Rússia revertendo a movimentação de curto prazo e iniciando uma movimentação, uma tendência de alta, pelo menos no curto prazo, ok? O Dow Jones 0,45 de queda, esse aqui já está bem mais fraco, né? Olha, movimento muito bonito, inclusive. Ele quebra canal de alta. Eita lasqueira. Ele... Tá foda, hein? Ele quebra canal de alta. Já vem demonstrando fraqueza, né? A gente comentou sobre esse volume vendedor aqui aumentando, ou seja, uma agressão vendedora em região de topo. Perde zona de suporte de canal de alta, volta para testar essa zona de suporte do canal como resistência e agora testando o fundo. Se ele perde, né, se ele começa a fechar abaixo dessa região aqui, ó, por enquanto ele só violou. Né, se ele começa a fechar abaixo dessa região aqui dos 42.460, ele aciona um pivôzinho de baixa, ele quebra essa estrutura de alta e inicia uma estrutura de baixa no curto prazo. Tá? E a gente pode trabalhar com alvos para 41.830 e depois só lá embaixo nos 40.270. Então o índice do Dow Jones já demonstrando
bem mais fraqueza do que os outros dois índices americanos, tá? Então é um ponto de atenção. Enquanto isso, a gente tem ouro subindo, então a gente começa a ver os índices americanos demonstrar essa fraqueza na ponta compradora, ou seja, para continuar entregando movimento de alta, a gente começa a ver um aumento de fluxo de venda, esses mercados começam a dar uma travada e a gente começa a ver o ouro subir novamente. Então, sempre vale um ponto de atenção nesses contextos, tá? Então, o ouro puxando aí 1,37 no dia de hoje. O ouro que segue trabalhando tendência aí de alta no curto e no médio prazo, passou por um processo de correção. Passou não, ainda está dentro desse contexto, né? Porque a gente ainda não teve uma movimentação ampla de novo. Ele ainda está dentro desse contexto aqui mais congestionado, porém trabalhando dentro de um contexto de canal de alta. Né? Zona de suporte nos 2.500, resistência principal os 2.800, que foi seu topo máximo, ou seja, até inclusive o topo histórico. E agora ele volta a reagir exatamente próximo a essa zona de suporte da linha de tendência de alta. Da linha de retorno do canal, perdão. Tá difícil, hein? Rompendo aqui essa região dos 2.700, ele começa a apontar uma expectativa de entregar movimentos mais direcionais para cima novamente. Tá? Então o ouro retomando aí força compradora em cima dessa zona aqui de suporte. Claro que tem que ver como vai ser o fechamento de hoje, mas até o momento 1,36 de alta. A prata também querendo reagir, né? Ela chegou a perder esse fundo dos 29 dólares, perdeu linha de tendência de alta também, demonstrando fraqueza no movimento, e agora ameaça tentar uma reação. Por enquanto ainda está fraco, expectativa ainda de baixa, interessante ela voltar a negociar acima dos 31 dólares. Tá? Partindo para as criptos, tá, meus amigos? Sigo com o mesmo pensamento de antes que deixei aqui para vocês, não vejo motivo algum para vender cripto. Claro, olhando pela ótica que eu já comentei com vocês que eu prefiro trabalhar, que é sempre visando médio prazo para cripto, não ficar desesperado no curto prazo, a menos que você separe uma quantia, né, uma carteira ali para levar para o médio prazo e trabalhar uma carteira específica com capital separado, modalidade de trade em cripto. Aí eu acho super ok, acho super válido. Agora, misturar esses dois modelos em uma carteira só, eu começo a achar bem difícil. Mas enfim, segue processo de correção. Já venho comentando com vocês que essa queda super normal, tranquila, subiu em linha reta, né? Eu vou até repetir que faz tempo que a gente não faz essa análise, né? A gente teve que usar como base aqui gráfico semanal, olha. Então tá longe da média móvel de 20, olha. Até a região dos 82 aqui seria tranquilo uma correção, né? A galera fica, ai meu Deus, agora cripto vai cair, agora não sei o que. Mas pessoal, calma, subiu pra caramba em linha reta. O movimento de correção automaticamente se torna um pouco mais complexo. Normal. Gráfico semanal tem espaço até os 83 para corrigir, e se voltasse para os 73, seria também normal, que seria ele voltar para testar essa cabeça do pivô principal, dada essa forte pressão compradora, só que mesmo assim, olha, mesmo distante, a gente vê que ele já começa a reagir novamente. No gráfico diário, ele já reage próximo aos fundos, deixa eu tirar essas médias, próximo aos fundos de curto prazo, né, respeitando essa região dos 90 mil dólares, que inclusive, primeiro ponto de referência aqui de FIBO, considerando a última forte movimentação de alta, que ele sai do 67 e vai parar no 110. Então a gente tem esse movimento de retração. Pois bem, parou no primeiro nível por enquanto, já apontando para cima de novo, volume ainda baixo, porém a gente continua vendo os dados on-chain positivos com fluxos compradores dentro dos ETFs à vista, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum. E dados positivos, mostrando força compradora, bastante demanda ainda pelos ETFs à vista e pelo próprio ativo real ainda, e preço caindo, eu pelo menos vejo como uma ótima oportunidade e sigo comprador para Bitcoin em todas essas regiões, tá? Todas essas regiões sigo comprador. Ethereum, mesma situação, processo de correção por enquanto parou no fundo aqui de curto prazo da região dos 3.200, já demonstrando uma certa reação. E, de novo, o volume aqui no preço ainda baixo. Porém, vale ressaltar, ETFs de Ethereum segue batendo recordes de entrada de fluxo comprador. Então, ainda sigo acreditando e trabalhando com o conceito de ciclos de cripto, que 2025 ele seja ainda um ano comprador, seguindo as análises de ciclo anteriores até segundo, terceiro semestre ali de 2025, né? Mas enfim, isso é só um parâmetro, tem muitas outras coisas que poderiam ser analisadas, mas não vem ao caso.
Ainda sigo comprador de Ethereum, não vejo motivo nenhum para sair. Pode corrigir até os $3.000, pode corrigir até os 2.800. Sigo comprador de Ethereum também. As altcoins sofreram um pouco mais, né? Óbvio, o Bitcoin sofre, as altcoins sofrem 10 vezes mais, normal. Polkadot segue processo de correção, zona de fundo aqui embaixo, né? Olha, 6,56. A VAX volta a reagir também próximo da região dos 35. Acredito ser um bom ponto de compra essa região do 35 aos 32, $30, acreditando, né, na retomada desse movimento para cima. A região de resistência lá faixa dos $60 por enquanto. Acima dessa região começa a possibilidade de voltar, quem sabe, mais próximo do seu topo. Eita, cadê? Do seu topo histórico lá na faixa dos 94. AVE também corrigiu bastante, mas segue forte tendência de alta. O alvo é a região dos $500, $600. Por enquanto, processo de correção normal, dando oportunidade para quem ainda tem espaço na carteira para tomar um pouco mais de risco, tá? MakerDAO também correção, afunilando, volume baixo. Vejo boa região aqui também para acumular um pouco do papel, né? Olha, próximo dessa região de acumulação de preço aqui anterior. Vejo uma boa possibilidade nessa zona que já está. Qual que era o outro que eu comentava com vocês? Phantom também, olha. Processo de correção forte, deixou um topo duplo em região de topo, né? Fez uma forte movimentação de baixa, voltou a buscar a região do 0,64, deu uma boa oportunidade, né? Olha, voltou lá próximo do 0,68, também acredito que é um ativo aí que pode entregar bons movimentos com a retomada de alta das altcoins. Olhando Link, também reagindo em zona de fundo de curto prazo, por enquanto $19, mas poderia corrigir até os 16, tá? Deixa eu tirar essa linha daqui porque já foi. Deixa eu tirar essa daqui porque também já foi. Deixa eu tirar essa daqui. Deixa eu tirar essa daqui. Ondo. Muito parecido com o Link, né? Inclusive são do mesmo setor, né? Setor de Oráculo. Também região aqui dos 1,43, deu boa oportunidade de novo. Sigo o comprador para essas moedas, nessas altcoins ainda, em formato de carteira, eu acho interessante. O gráfico da dominância do Bitcoin, a gente vai ver as altcoins voltar a subir quando esse gráfico da dominância do Bitcoin voltar aqui cair, ok? Assim como a gente viu nos ciclos anteriores, a gente precisa de uma movimentação de quebra da dominância do Bitcoin, igual a gente teve aqui no ciclo passado, quando as altcoins explodiram para cima, e mais recentemente do exemplo, que a gente viu uma forte valorização dessas altcoins. Foi nessa movimentação aqui de queda do gráfico da dominância. Agora ele voltou a subir, enfim, deu uma enroscada aqui, mas voltou a trabalhar positivamente novamente. E agora ficar atento também nesse gráfico. Mas, de certa maneira, ainda sigo bem comprador, tá? Não vejo motivo algum para se desesperar. Bom, voltando para nossa bolsa, para não perder, já perdendo muito tempo ali, né? Os dois ativos que mais subiram, em sequência dos dois ativos que pior performaram no dia de hoje. E lembrando que se você aí quiser ver a análise de alguma ação em específico, é só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago a análise pro dia seguinte, beleza? Eu ia falar mais alguma coisa, mas me deu um branco. Caramba. Enfim, eu vou tocar aqui. CVCB3. O adendo, né? Estou gravando aqui um pouco antes do fechamento aí das 18 horas. Vai fechar já, né? Abriu o leilão. CVCB3 hoje sobe 9,42. Não acho absolutamente nada interessante para fazer no papel até o momento, tá? Por enquanto, só repique, não vejo compra e não vejo venda também. IRBR3. O papel hoje sobe 4,24. Quem lembra que a gente tentou uma venda aqui, olha, que deu errado, óbvio, né? Aqui, olha. E estopou depois quando ela deu esse puxadão aqui, né? Puxadão para cima novamente, ó. Volume de alta aparecendo. Rompendo linha de tendência de baixa de curto prazo, agora sim apontando para cima. E hoje
um dos poucos papéis com volume de alta acima da média, tá? O que é um ponto interessante. Se a gente coloca aqui as médias, ele já passa a negociar acima de todas as médias aqui no gráfico diário novamente. Olha, vamos dar uma olhada no semanal rapidinho. Olha a barra que fechou no semanal. Então, no semanal tem compra na máxima e stop na mínima, tem que aguentar 15%, o que automaticamente joga essa operação mais para médio prazo, para tentar extrair um movimento no médio prazo. E a segunda opção que daria para ter sido feita seria FIBO entre máxima e mínima dessa barra no semanal e tentar pegar uma correção aqui lá pelo diário, né? Então a gente já viu essa correção acontecendo por enquanto, marcou o fundo aqui, possibilidade de já retornar essa movimentação para cima. Entrada aqui, já teve entrada no rompimento da máxima de segunda-feira. Né? Olha, entrada nos 44,10, o stop tem que ficar um pouco abaixo dessas médias, ainda assim fica um stop de 9%. Ou tem que aguardar algum outro contexto, tá? Tem que ficar de fora. Mas tem espaço para cima aí aos 52 e depois a região dos 55, trabalhando num prazo um pouco mais curto, tá? As duas piores performances, cara, Eneve 3, tá? Tomou um pancadão para baixo, olha. Abriu com gap hoje, o papel cai aí 8,83, perdeu, né? Caiu assim totalmente em linha reta. Perdeu essa linha de tendência de alta, perdeu essa zona de suporte que era muito forte, voltou para o início de toda essa movimentação, olha, que foi esse fundo que deu início a toda essa movimentação aqui de médio prazo, que era a região dos 9,91, não se segura lá, já cara de fechar abaixo dessa zona, tá? Vamos jogar no semanal, entra numa região de vazio gráfico, né? Só que tá vindo para romper esticado. É mais provável que agora ela dê uma enroscada, eu faça uma correção, fique congestionada, do que ela continue caindo em linha reta, né? Não é o mais provável, tá? Mas agora a próxima zona de suporte mesmo que o papel tem, olha, só a região dos R$8, tá? Só a região dos R$8. Bem fraca é neve, tá? Não vejo compra, também não vejo venda. Ambipar, não vejo nada, tá? O papel que pode acionar um pivôzinho de baixa caso ele venha a perder o 113. Perdendo o 113, tem espaço para voltar para os R$60. Tá? Espaço para voltar para os R$60. Lembrando, tá? Eu não perdi os últimos pedidos, não, tá, pessoal? Então ficou aqui, ó. FIC 3, já começando a análise a pedido de vocês. FIC 3, não vejo nada, tá? Papel totalmente lateral. Totalmente lateral. A gente pode trabalhar com esse primeiro ponto de suporte dos 3,30. Essa região dos 3,10, zona de suporte também. E aí depois, lá embaixo, na região dos 2,80, outra zona de suporte. Região de resistência. A região dos 4,20. E depois a região dos 4,48. Não faria nada aqui. Se fosse para tentar alguma coisa, vamos ver só a liquidez primeiro. Cara, volume financeiro 33 mil, tá? Assim, eu não faria nada, tá? Acho interessante só trabalhar com ações aí que tenham, em média, negociação ali de 4, 5 milhões, tá? Então, assim, não acho nada interessante em FIC 3, não. Esse aqui, ISA E4, que é a antiga Transpaulista, eu comentei com vocês, né, antes da gente iniciar as datas ali de fim de ano que teria uma venda aqui em cima, né? Olha, quem pegou está se dando bem, o papel já andou 5,69, né? Que foi nessa região aqui, e o alvo é retornar para cá. Inclusive tem fechamento de gap, né? Tem um gap aqui para ser fechado nos 21,75. Eu não sei porque que o Profit ajustou isso aqui, é aqui em cima. E aqui, ó, 21,75, tem um fechamento de gap, tá? Não vejo compra, não vejo venda agora mais. Agro 3 também não vejo nada, tá? Papel trabalhando numa grande lateralização. Tem um gap para ser fechado nos 20,42. Não vejo compra também, não vejo venda, né? Para querer vender, só se ele retornar para 25,50. Não vejo nada aqui. BIF 3 também perdeu aí todas as forças que tinha, mais uma queda de 5,30, perde zona de suporte principal e começa a mirar a zona de suporte nos 4,63, 4,60, né, que eu já tinha comentado com vocês, que seria ele retornar para esse fundo principal. Caso não se segure nos 4,60, aí próximo alvo 3,70.
1,80, ok? Então bem feio também BIF3, também não vejo compra, não vejo venda, né? Bastante esticado aí das médias de referência que eu utilizo, então não gosto de operar longe das médias, tá? Aqui foi para quem pegou o movimento aí antes, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like caso goste do conteúdo e vamos aí para 2025. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.